A paz do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nós estamos aqui nessa terça-feira, culto de ensino da família Erve, da Igreja Erve, Igreja do Evangelho Restaurando Vidas, ali no Morro Doce, na Serra do Palmeirão, Jardim Canaã, número 65. Como nós estamos na lei, né, que o governo estipulou para nós estarmos em casa, nós vamos estar dando o estudo hoje. Você que tem a possibilidade de pegar o seu celular, nós já distribuímos aí aos irmãos a lição que vai se iniciar hoje, que está aqui, né, para quem possa ver, tem por título, né, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Né, nós vamos estar estudando a lição 1, a carta aos Efésios e saudação aos destinatários. Vamos fazer uma oração, vamos orar para que Deus, né, possa nos dar direcionamento, entendimento para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Pai querido, Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus, nós se prostramos mais uma vez nesta noite diante de Ti, pedindo, Senhor, a sabedoria, o entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Pai, que todo principado, potestade que venha interferir, oprimir o Teu povo, seja repreendido agora no nome de Jesus, Senhor, e nós declaramos a bênção e a vitória. Senhor, que nós venhamos aprender do Senhor, que nós venhamos conhecer mais a Ti, através da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Está conosco aqui a pastora Luciana. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão entrando aí, né? Para mais um dia que nós vamos aqui estar aplicando o ensino hoje com o nosso pastor. E eu já fico muito feliz porque a gente vê que os irmãos querem crescer em graça e em conhecimento, né, pastor Evandro? Sim, nós vamos estar estudando a carta aos Efésios, né? Vamos estar estudando como a importância da igreja, né? Dos desigrejados, a vida cristã e o comportamento nosso, né? O nosso comportamento mediante a palavra de Deus. Uma carta escrita, uma carta paulina, né? Das 13 cartas que ele escreve. A carta aos Efésios é uma carta não para resolver problemas, não para algum problema específico, mas ela abrange num todo. Nós vamos estar vendo no decorrer da aula, nós vamos estar no decorrer do estudo, né? O título é Carta aos Efésios e saudação sobre os destinatários. Nós vamos estar lendo aqui, aleluia, o texto, né? Texto áureo, que diz... Não vai cantar um louvor, não? Ah, sim, vamos... a Levita vai cantar um louvor. Você tem que fazer a aula direitinho, pastor Evandro. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, irmão, vamos louvar. Glória a Deus. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Amém? Amém. Não há nada igual, Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença. Adore você aí também. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
nada igual. Não há nada. Não há nada melhor ao que se compara. Aleluia. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tua glória, Senhor. Tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Agora sim, vamos lá para o início do nosso estudo. Quem tem o texto áureo, se você estiver acompanhando no seu celular, se não tiver, nós vamos estar aqui lendo a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2, versículo 2. A verdade prática, Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. Amém? Isso é muito importante. Aleluia, nós sabermos disso, o ponto central, aleluia, a qual nós vamos estudar, está aqui, em Efésios. Jesus Cristo é o cabeça, e a igreja é o seu corpo, amém? Aleluia, nós temos o objetivo geral, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, e temos os objetivos específicos abaixo, que é apresentar a autoria e a data da epístola, e identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito descrito na mensagem contida na epístola. Amém? Nós vamos fazer a leitura em classe, está aqui no livro de Efésios, aleluia, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lá para Atos, aleluia, 19, do 1 ao 7. Aleluia, que diz assim, peraí, pastor, o título, Paulo em Éfeso, amém?
Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, que diz assim... Calma, pastor. Precisa treinar, já deveria estar aberta. A minha companheira, minha ajudadora, né? E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todos uns 12 homens. Amém? O texto diz aqui em Efésios que Paulo, né, o próprio Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O que ele estava falando aqui? Ele não participou do colegiado, ele não participou dos 12 apóstolos. Naquela época, Jesus, quando estava aqui peregrinando sobre a face da terra, ele não fez parte ali daqueles apóstolos, mas pela vontade de Deus, ele foi feito apóstolo. O Senhor chamou ele quando ele estava em caminho a Damasco, aleluia, para matar os cristãos, prender os cristãos, aleluia. O Senhor teve um encontro com ele, e aí veio o chamado para ele servir ao Senhor. Ele falou assim: eu vou fazer de você um vaso para a honra. Então, aleluia. E no demais aqui, Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ele ficou 3 anos ali, naquela cidade, admoestando, ensinando o evangelho da parte do Senhor Jesus Cristo para aqueles que ali estavam. Então, aleluia, ele já tinha alguns varões ali, que nem nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, né, que ele chegou em Corinto tendo passado por todas as regiões ali. E chegou ali, tinha alguns discípulos. E esses discípulos, ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles nem ouviram a falar acerca do Espírito Santo. Então Paulo disse: vocês são batizados no quê? Ele falou assim: nós somos batizados no batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. Não era o batismo, mas o Senhor já tinha falado que, o João já tinha falado que ele batizaria com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, aleluia. Mas Paulo, quando chegou lá, já tinha alguns cristãos ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, aleluia, fazendo a obra, porque eu creio que esses cristãos já saíram ali de Atos 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro ali, os discípulos pregaram ali acerca do que teve aquele grande avivamento, o batismo com o Espírito Santo, e alguns crentes ali, no final aqui no versículo 7, fala que eram 12, eles voltaram para suas localidades para pregar a palavra do Senhor, e começaram ali. Mas Paulo chegou em Éfeso e falou assim: olha, vocês são batizados no batismo de João? Então eu vou mostrar-lhes. Mas João já falava que viria um outro que batizaria, que era Jesus Cristo, com o batismo do Espírito Santo. Então Paulo, impondo as mãos ali sobre aqueles homens, eles receberam o Espírito Santo. Amém, meus amados? Aleluia. Porque 3 anos Paulo ficou ensinando ali na igreja. Que privilégio né? Imagina você, nós aqui hoje vamos para a igreja, quem vai estar nos ensinando, quem vai estar dando um estudo nessa noite, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai pregar, e nós vamos... Já pensou, irmãos, esse privilégio? Se Paulo estivesse aqui hoje nos nossos dias, mas ele deixou as Sagradas Escrituras para que nós aprendêssemos
como igreja. Aleluia. E quando ele escreveu esta carta, ele estava na prisão, ele estava preso. Aleluia. E a igreja, aleluia, fazia, os homens iam visitá-los. Os homens iam visitá-lo, as pessoas iam visitá-los na sua casa. Ele ficou no cárcere. Não, o povo da igreja ia visitar. As visitas. As visitas eram feitas lá, ele recebia todas as pessoas que queriam falar com ele. Ele ia lá, recebia. Mais para frente nós vamos ver aqui uma outra situação de uma pessoa que foi visitá-lo, que estava preso lá, que ouviu a pregação dele e se converteu. Mais para frente aqui nos tópicos aqui da lição, né? E em Atos fala aqui do início da igreja também. Do início da igreja de Éfeso. Aleluia. Que foi depois do dia do Pentecostes, que eu já falei para os irmãos, e eles receberam o Espírito Santo. Nós já vamos entrar aqui na introdução aqui. Aleluia. Esse celular aqui é meio tchum, mas nós vamos lá. A introdução. Aleluia. Glória a Deus. A epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo. E ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição nós estudaremos os aspectos introdutórios, principais, abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento à nossa vida cristã. Porque, eu já mencionei aqui, a carta aos Efésios, ela não foi tratar de um problema que a igreja estava passando, ela não foi tratar de uma situação que estava acontecendo ali, não, ela tratou no geral, como se deveria portar, um ensinamento de como o cristão deveria se portar diante da presença de Deus, diante do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aleluia, nós, o evangelho, Jesus, ele veio para os judeus e os judeus não os receberam. Então, Paulo também foi para os gentios. E muitas das vezes as pessoas ensinam, já ouvem relatos de que as pessoas dizem, mas se os judeus tivessem aceitado a Jesus, o que seria de nós, os gentios? Porque nós somos os gentios, nós somos adotados, né? Isso é um ensino errado, porque o Senhor, ele já tinha um plano, ele não tinha um plano B, ele não tinha outra carta na manga, ele já tinha tudo planejado, porque se os judeus aceitassem a Jesus, aleluia, nós também seríamos alcançados. Então, algum ensino é mentira de que se os judeus tivessem aceitado Jesus, o Senhor teria que fazer um outro plano para nos enquadrar. Não, o Senhor já desde a fundação do mundo, desde a fundação ali do projeto de Deus, Deus já sabia, aleluia, que nós iríamos fazer parte, nós iríamos ser enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Nós não somos, o plano B de Deus. Nós, aleluia, somos chamados para a glória do Senhor Jesus. Amém? O primeiro tópico aqui, autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, um nome hebraico, mas que também era conhecido como Saulo. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Que nem eu já falei, ele não fazia parte do apostolado dos 12 discípulos, mas ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor o chamou para a sua obra. Aleluia! E ele fala, Paulo, apóstolo, essa autoria é de Paulo. Nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 1,
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens, não pela vontade de pastores. O obreiro, quando ele é chamado, principalmente nós que fazemos parte de liderança, somos obreiros, nós somos levantados por Deus. Deus usa os homens, Deus usa as pessoas, mas direcionadas por Ele. Então, Paulo aqui, ele tem a convicção de a autoria desta carta concernente a ele, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Que não foi por homem, mas foi pelo próprio Deus escolhido para pregar o evangelho das boas novas. Amém? O 2 aqui, a assinatura apostólica. Aleluia. Aqui, outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus e não escolhido por homens. Foi o que nós estávamos falando aqui. Aleluia. Esse é um detalhe importante, que não foi por vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Então, às vezes, as pessoas ficam entristecidas porque querem fazer a obra de Deus, querem fazer algo para Deus. Aleluia, mas nós temos que passar um processo, nós temos que passar uma caminhada de aprendizado no campo e teoricamente, para que nós possamos ser chamados, separados por Deus para fazer a sua obra. Eu não sou mestre no ensino, não sou professor, mas eu me sinto na obrigação de estudar, de me adentrar na santa palavra do Senhor, da sua escritura, para que eu possa passar o entendimento do Senhor, da palavra, a quem quer. Então, você precisa se dedicar, você precisa ter essa convicção que você foi chamado por Deus, igual Paulo tinha, que ele colocou essa convicção, essa assinatura dele. Ele falou assim, não, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. E você, eu tenho certeza que foi chamado por Deus. Você, irmão, você, irmã, você que está à frente do trabalho e tem muita dificuldade, tem muitas situações, mas você foi chamado por Deus. Amém? Não é, pastora? A terceira epístola, uma epístola na prisão. Nós somos chamados por Deus no momento certo, somos reconhecidos pelo homem, não é? Sim, eu creio que sim. A chamada de Deus para a vida do homem, tem que entender hoje em dia, pastor, ocorre naturalmente. Não, por exemplo, a pessoa vai lá no monte, aí diz que viu um sinal, diz que o profeta falou, eis que te digo que eu te escolhi como vaso escolhido e hoje você é um pastor. Aí a pessoa desce de lá, eu sou que nem Paulo, eu fui escolhido por Deus. Mas eu entendo que Deus, ele tem princípios e ele não pula etapas. Se nós somos escolhidos por Deus, se Deus nos escolheu, é óbvio que o homem vai nos reconhecer ou não, porque comigo foi assim. Deus levantou um profeta, falou que havia uma unção e era para mim me preparar. Eu não queria, a única coisa que eu queria era um emprego. Mas naquele momento eu não era algo que almejava o meu coração, porque os meus planos não eram os planos de Deus, né? E aí o que aconteceu? O homem, o meu pastor na época, me reconheceu, sem eu pedir, sem eu mencionar nada, reconheceu e falou, Deus mandou eu ungir ela ao pastoral, ou seja, né, chamados por Deus e aqui na terra o homem reconhece. Agora, se Deus chamou, então tem que aguardar, não é não, pastor Evandro, o tempo do reconhecimento. Assim também foi com Davi. Muitas das vezes, irmãos, eu já corri de tanta unção, claro, né, de tantas situações. Você vai dirigir igreja, você vai, até quando não deu mais para mim correr, porque o Senhor nos chamou. Vamos aqui, a epístola na prisão, o tópico 3 do primeiro, né, que diz aqui, aleluia. Por essa razão, bem no finalzinho aqui, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas
aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. O que quer dizer esta epístola na prisão? Aqui em Filipenses, ele escreve uma carta para agradecer pelas ofertas ao seu ministério e aos crentes que estavam passando necessidade ali em Éfeso. Então ele escreve essa carta aos Filipenses agradecendo, é uma carta mais de cunho pessoal, e ele escreve essa carta agradecendo, aleluia, para aquele povo ali de Filipenses, dizendo, olha, muito obrigado, uma carta de cunho pessoal. E aos Colossenses também, ele escreve do âmbito espiritual, dizendo como deveria se portar, como se deveria tratar determinados assuntos mediante a palavra de Deus. Vós que sois espirituais, buscai as coisas que são de cima, não as que são terrenas, e etc e tal. E aqui a Filemon, o mais interessante, todos conhecem, Filemon era um escravo que fugiu do seu senhor, e o seu senhor também era crente. O seu senhor era crente, e ele, ouvindo a pregação de Paulo, ele se chegou a Paulo e se converteu, que chama o Onésimo. Onésimo não, é Filemon. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu já fiz confusão aqui. Onésimo, é Onésimo. Filemon é o patrão dele. Amém? Eu tenho tudo escritinho aqui, irmão, mas está um aramaico, então a gente... Então, Onésimo, ele aceitou a Jesus. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon, dizendo, olha, Filemon, recebe aí Onésimo agora, porque Onésimo é crente. Ele não é mais, e você é crente, é nosso irmão em Cristo Jesus. Porque naquela época, por que ele teve que escrever essa carta? Porque naquela época um escravo, quando fugia do seu senhor, ele era recapturado, ou ele voltava para onde ele fugiu, ele era morto, era decretada uma sentença de morte para ele. Era muito sério. Então Paulo teve que escrever esta carta a Filemon, dizendo para ele, olha, você aceita aí, o cara é crente agora, rapaz. O cara aceitou o Senhor Jesus, está comigo aqui, servindo a Deus, e eu falei para ele que ele voltasse aí e fosse fazer a obra junto com você. Então, aleluia, Filemon recebeu Onésimo. Olha aí que interessante, irmão, isso é uma coisa muito importante que tem que haver no nosso meio, né? Às vezes alguém magoa, alguém nos entristece, alguém deixa alguma mancada, algum furo, alguma coisa conosco, e nós, esse irmão não serve mais, esse irmão aí, pelo amor de Deus, essa irmã, não, nós temos que ver, se converteu, dar oportunidades àqueles que falham, àqueles que erram, àqueles que pensam que estão fazendo certo, mas de repente descobrem a verdade no Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante. Amém, irmãos? A pastora vai falar aqui. Porque o evangelho é transformação. Então, imagina, a gente tem que acreditar na transformação do caráter. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Então, Onésimo, um escravo fujão, né? Que tinha por seu possuidor Filemon, que está com a igreja lá aberta, uma propriedade. Filemon poderia vender ele, valia um dinheiro, era uma propriedade, era um escravo, era um bem. E aí o apóstolo Paulo escreve para ele e fala, recebe ele aí e recebe como ovelha, recebe como obreiro, recebe para ajudar. Quer dizer, recebe numa outro patamar. Agora... ele se assenta junto com os príncipes. Como irmão. Dividindo o mesmo pão, comendo da mesma palavra, né? E obtendo as mesmas promessas. Acho que é isso que o nosso Senhor Jesus quis demonstrar aqui com essa passagem. Que nós quando nós sentamos à mesa, somos todos um só nele. Né? Então, para Filemon ser um só em Cristo, tinha que receber Onésimo como irmão. E Efésios era diferente das outras cartas, né? Era para estabelecer a igreja, para estabelecer ali como que ia ser os cultos. Não era uma carta
para resolver um problema, que nem a carta às outras igrejas, que tinham sérios problemas de indisciplina, de imoralidade sexual. Não, Efésios era um lugar muito bom, uma cidade muito grande, com cerca de 500 mil habitantes, se eu não me engano, aqui na lição. Então, era diferenciada essa carta aos Efésios. Eu acho que todos nós deveríamos ler, estudar essa parte, porque trata em todos os aspectos, todas as áreas, como você deve falar com o filho, como você deve ter o seu relacionamento com a sua esposa, né? E diversas outras lições, né? Porque o nosso tempo agora está bem amplo, né? Porque nós estamos aqui confinados em casa, então a gente vai lendo e vai descobrindo tantas coisas, né? Isso aqui são pérolas, né? Lançadas aos santos. Nós pregamos esta palavra, nós falamos dessa palavra porque ela é viva e eficaz. Então Efésios é um referencial, aleluia, por conta de tratados e assuntos concernentes à igreja, concernentes ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. A data, nós vamos ver aqui a data, de acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62, né? Mas nós podemos aqui colocar essa data aqui, 2 anos, 61 ou 62, depois de Cristo, foi escrita esta carta, esta epístola. Amém? Então, aqui tem a data, e agora nós vamos ver os destinatários. Tem os destinatários, aleluia, que fala acerca do tópico 1. Para quem foi destinado esta carta? Para quem foi destinado? Foi para a cidade de Éfeso, né? Que aqui diz, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore e em colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e arena, onde ocorriam as lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. Então você vê, era uma cidade grande, uma cidade romana, que tinha como as suas ruas mármore, que dizia sobre a prosperidade, sobre a riqueza ali daquele lugar, a cultura, né? A cultura social sempre reflete na igreja, né? Se você mora num determinado local, num determinado ambiente, uma certa classe média, classe alta, classe baixa, influi. A cultura social do lugar influi, sempre reflete na igreja. Então aqueles homens dali, aquelas mulheres dali, eles tinham as ruas com mármores, né, elegantes e etc e tal. Nossa. Amém? Então não muda muito hoje em dia. Não muda. Pacaembu é um tratamento. Entendeu? Se nós vamos numa comunidade, nós temos lá um barracão, e as pessoas são pessoas humildes, são pessoas que você tem que chegar com linguajar daquele local, daquela localidade, não que você vai falar em gírias que tem pessoas, não dá. Mas nós vamos ter que ter uma linguagem apropriada para influenciar a cultura daquele lugar. Talvez não se tenha uma igreja lá ainda, mas quando você vai implementar uma igreja, você tem que ir lá, sondar, né? Pegar ali os missionários que moram ali, os irmãos que moram ali naquela localidade, para levantar a parte social, para nós podermos desenvolver um trabalho. E é muito importante isso. Agora no tópico 2 aqui, que diz sobre a religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso. Aqui diz assim: a cidade abrigava o templo de Ártemis.
era Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Olha que interessante, aquela cidade, ela tinha um templo lá da deusa Diana, né, que é a deusa da fertilidade, e ali os nichos. O que é nichos? Nichos são imagens que eram vendidas de prata e dava grande lucro ali àqueles comerciantes, aquelas pessoas que estavam ali, e Paulo pregando acerca da idolatria, acerca da palavra do Senhor, deixava aquela população alarmada, aquela população falando, nossa, mas é o nosso ganha-pão, é o nosso, né? Mas eram imagens, eram coisas que eram feitas, era oposição contra Deus. Aquilo que Deus reprova, nós também temos que reprovar. Nos dias de hoje, nós sabemos que é errado, que nós queremos aprovar o que Deus diz que é errado, mas não é assim que funciona. Se Deus reprovou, nós temos que reprovar também. E ali Paulo, ele era bem enfático em dizer acerca dos ídolos, acerca das imagens ali que eram vendidas, daquela deusa, né? Então, ali causava grande alarde na população, que muitos ali aceitaram ao Senhor Jesus e não estavam mais comprando aquelas imagens, né? Porque era oposição a Deus, né? Muitas das vezes nós sabemos que algumas coisas são mentiras, nós devemos denunciar, nós devemos falar, nós devemos pregar a palavra verdadeira, não para agradar ninguém, não para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para que essa pessoa ela venha conhecer a verdade e venha ser liberta, salva, restaurada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o tópico 3. A igreja em Éfeso. Deixa eu ver aqui que eu grifei aqui. Grandes líderes da igreja, bem no finalzinho aqui, também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, e o apóstolo João também liderou a igreja, irmão. Olha só, pessoas ali, Priscila, Apolo, né, que eles ajudavam, eram ajudadores ali de Paulo na obra do Senhor, né? Grandes líderes, aleluia. Timóteo, que foi chamado por Paulo de filho na fé, a qual Paulo admoestou, escreveu 2 cartas, né, para Timóteo, dizendo para ele, olha, Timóteo, você quer ser um pastor, você quer ser um obreiro, mas saiba que não é fácil, saiba que vai haver dificuldades, vai ser como, né, uma ovelha levada ao matadouro todos os dias, e etc e tal, né? Então nós vemos que a igreja de Éfeso passaram grandes líderes, João, né? Então, irmãos, é muito boa esta lição. Se você tiver a oportunidade isso aqui é uma introdução, se você tiver a oportunidade de estudar o livro de Éfeso, você possa fazer isso, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Agora nós vamos para o tópico 4, a saudação epistolar. A minha letra aqui também está igual a da pastora. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. É uma carta circular. Por que uma carta circular? Porque alcançava outras igrejas
como modelo de relacionamento, de conduta, dizendo que nós somos eleitos de Deus. Então, por isso que era uma carta circular, era uma saudação epistolar, era uma carta circular, não era uma carta só para ali Éfeso, mas sim para as outras igrejas, né, concernente ao relacionamento, conduta, a eleição, o chamado de Deus para a vida de cada um. Então isso, meus irmãos, é muito importante, porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus de vitória, ele é um Deus que nos abençoa, aleluia. E o tratado era graça e paz, né, aos irmãos. Olha que coisa linda, irmãos, aleluia, louvado seja, engrandecido ao nome do Senhor. Agora nós vamos por tópico 3, que é o propósito e mensagem. O propósito e a mensagem. Vamos ler aqui. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico com em outras de Paulo. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Amém? Olha, muito importante isso, era o propósito, porque tinham pessoas chegando ali naquela cidade, se envolvendo com os servos do Senhor, misturados com magia, misturados com algumas coisas, e ali Paulo, ele tinha o propósito de chegar a estas pessoas, para que estas pessoas, elas pudessem ter um entendimento real da palavra, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é coisa grande, irmão, aleluia. É sobre as primícias espirituais e pastoral, aleluia. Destaca-se a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção de ambos. Amém? Aleluia. É para unir, o evangelho, ele veio para unir. O evangelho, ele veio, às vezes nós estamos na igreja e às vezes vem pessoas de outros ministérios, de outras denominações, e às vezes não se identifica com o que você fala, com a metodologia. Por isso que nós temos que estar centrados na palavra de Deus, no mistério de Deus. Nós temos que entender que o que foge da palavra é errado. Paulo mesmo falou, se um anjo do céu vier pregar outro evangelho a não ser esse que eu vos anuncio, é anátema, é maldição. Então nós temos que fazer o papel o propósito é ajuntar para glorificar o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Segundo aqui, a mensagem, né? Que diz a mensagem, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém? Jesus é o cabeça, ele tem que ser o cabeça, e a igreja, que somos eu e você, nós somos o corpo de Cristo, que fazemos a obra, que fazemos aquilo que Deus determina para nós fazermos. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer que Deus devemos sair fazendo por aí, mas estar na vontade de Deus, chamados por Deus para fazer a obra do Senhor. Aleluia. É igual pensar, se a cabeça sua der o comando para o seu pé mexer, ele mexe. A igreja de Cristo é assim. A gente aguarda o comando do cabeça. Quem é a nossa cabeça, né? É Cristo. Amém? Isso é um exemplo muito, muito correto. Porque se for pela minha cabeça, for pela cabeça da pastora Luciana, que é uma mulher muito bonita, muito linda, a gente pode bater a cara na parede. Mas quando nós somos influenciados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que é isso que é o importante.
né? Porque até então eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, só o batismo que eles tinham. Mas Paulo falou, não, impôs as mãos sobre eles e eles receberam, foram batizados com o Espírito Santo, que eles começou a guiar em toda a verdade, em toda a justiça, tudo que é bom, tudo que é perfeito. E é isso que às vezes diferencia um irmão do outro. Ele não tem o entendimento que ele precisa receber esse Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo. E quando nós falamos de impor as mãos, não é de pegar e chacoalhar a cabeça da pessoa, né? Vai, recebe aí, recebe, dá até dor de né? cabeça, pastor. A menina vai lá com o penteado black, ninguém pode pôr a mão no cabelo, a gente vai lá e... Não, é assim, ó, impor as mãos e receba, né? Quando você impõe suas mãos, se for da vontade de Deus, Deus vai batizar a pessoa sem você gritar, sem você pular, sem você espernear, sem despentear o cabelo de ninguém. O irmão vai com o gelzinho igual o meu assim, né? E aí você vai lá e recebe. Eu já vi muito disso. Então não precisa disso. Precisa sim você ser guiado por Deus e Deus falar, impõe as suas mãos. Isso? Não, eu não... Nunca. Não, assim não, porque... Empolgação. Não, mas já fizeram isso em mim, eu já, né, fiquei muito triste porque não recebi nada e só fiquei com meus miolos, já estava meio solto, ficou mais solto ainda. Então é com a imposição de mãos, irmãos, amém? Aleluia! É boa. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja dele é o seu corpo, é o qual nós temos que trabalhar. Aqui nós temos alguns eixos aqui que o Senhor, né, diz no 1 aqui, depois da mensagem aqui no tópico 1, aqui subtópico, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo é através de Cristo que nós alcançamos, é o plano que Cristo tem para mim e tem para você. Não é o nosso plano, não eu vou ser crente porque minha vida não tem sentido. Não, é um plano que Deus tem para cada um, né? Ele vem, se nós recebemos ele diz que entra, faz morada, ceia conosco e nós ceamos com ele. Amém? No 2 aqui, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que trabalha no nosso interior, coisas que nós fazíamos, nós não fazemos mais, coisas que para nós líamos e não entendíamos, agora nós já passamos a entender, porque é o processo do Espírito Santo atuando na nossa vida, atuando dentro de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o 3 aqui, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Cristo não veio só para os judeus, Cristo veio para todos, o grego, no Evangelho não tem eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou do Japão, eu sou da China, não. Todos somos irmãos, quando aceitamos o sacrifício na cruz do Calvário. A cruz veio para isso, para unificar a sua igreja, a igreja que Cristo vai levar. Então que você possa, nesta noite, entender o propósito de Deus. Ah, mas é aquele irmão, aquela igreja. Não, irmãos, em Cristo Jesus, Deus sabe os santos seus. Deus sabe quem vai subir, quem vai ficar. Aleluia, Deus sabe trabalhar no nosso coração. Então, a cruz veio para nos unificar, aleluia, pelo intermédio de Cristo Jesus. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A vontade de Deus, a revelação da vontade, nós temos que saber qual é a vontade de Deus para mim, Evandro, como servo de Deus, Senhor adorador, né? Pastora Luciana tem que saber qual é, aleluia, a vontade de Deus para a vida dela, como serva do Senhor, obreira da casa do Senhor. Todos nós temos que buscar em Cristo qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aí tem que ter, imagina só, né? Você tem que estar bem ligado, porque para ouvir a voz de Deus, pessoal, não é tão fácil assim. Imagina,
quantas barreiras têm que ser ultrapassadas, muitas das vezes em nós mesmo, né? Quer dizer, em nós, para ouvir qual que é a vontade, qual que é o querer. E aí, nesse percurso, a gente dá várias patinadas. Como o senhor mesmo falou, eu fugi por muitas vezes até não ter como, né? Até não ter como essa fugir e questão cair de na nós vontade de Deus. ouvirmos a palavra de Deus, não sei, mas eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Antes, eu chegava para orar, eu ia para a igreja e eu pedia, falava, orava alto, falava. Teve um dia que o Espírito Santo de Deus falou: olha, você não ouve, não? Eu falava que Deus não falava comigo. E ele falou: mas você tem que ouvir. Então, quando você prostrar os seus joelhos, você fale com o Senhor. Não use de vãs repetições, né? Não use de vãs repetições como os gentios fazem, como outras pessoas fazem, repetindo as mesmas coisas. Talvez Deus não sabe o que você precisa, mas eleve o seu espírito a Deus e deixa o Espírito, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é muito importante você ouvir também quando você se prostra. Você falou, e agora você vai ter que ouvir a resposta. Então, você tem que ficar ligado com o Senhor, falando talvez glória a Deus, aleluia, para que o Senhor possa falar com você e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Aqui nós temos o quinto, um novo estilo de vida. O quinto eixo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Olha só, baseado na unidade, na comunhão. Como nós temos essa comunhão? Quando nós participamos da ceia do Senhor, né? Nós temos aí comunhão com Deus. Muitas pessoas não dão ênfase à ceia do Senhor. Muitas pessoas tratam como um culto normal. Eu não sei, eu nunca tive a ceia do Senhor como um culto comum, como um culto normal. Ainda que eu tivesse com situações adversas, ainda que eu tivesse feito alguma coisa que desagradasse ao Senhor, eu clamava a Deus, porque eu tinha que participar da comunhão, da ceia do Senhor. E isso é muito, nos dias de hoje, tanto faz como tanto fez para algumas pessoas, né? Então eu acredito que a comunhão com Deus nós temos que ter, e uma delas é a ceia também. Aleluia, nós temos que ter comunhão com o Senhor todos os dias. Não é só tomar a ceia, eu já estou em comunhão. É a nossa conduta, é a nossa caminhada, é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós praticamos, é que nos traz a comunhão com Cristo Jesus. Amém? Também sabe o sentido, porque é santo, né, pastor? Quando a gente faz o ato da Santa Ceia, a gente traz à memória todo o caminho da cruz, né? Todo o sacrifício de Cristo, o sofrimento dele, né? Naquele dia tão doloroso. E nós não estávamos lá, mas pela fé nós cremos e acreditamos em tudo aquilo que aconteceu e sofremos com isso. Então, quando nós participamos da ceia, nós declaramos que estamos fazendo em memória dele até que ele venha, porque nós acreditamos que ele irá vir, que ele irá retornar. Isso é uma coisa que o cristão tem que estar no coração. Então, se você acredita que ele vai voltar, então você acredita que ele não vai voltar para alguém de qualquer maneira. Ele não vai voltar para qualquer um. Pensa num Deus vindo, resgatando a sua igreja. Ele não pega qualquer um. Imagina, vamos limitar um pouco nossos pensamentos. Então você pensa num rei, a rainha da Inglaterra. Quando eu vejo aquela mulher toda perfeitinha, ela foi moldada para ser a rainha, ela foi treinada para ser a rainha. Você pode ver que ela não esmiuça nenhuma expressão verbal na sua face. Ela é treinada para o cargo ao qual ela exerce hoje. Então você acha que ela sai do palácio dela, do trono dela, para ir buscar qualquer coisa? É óbvio que não. Se ela, sendo carne,
né, a gente já imagina tamanho para se aproximar dessa mulher é impossível. Então você imagina um rei da glória que quando ele vier e resgatar a sua igreja, você acha que ele vai vir buscar qualquer coisa, uma coisa de qualquer maneira, de qualquer jeito, expressando em qualquer bandeja? Não, ele não vai pegar. Sinto muito. Ontem eu ouvi uma pastora pregar numa live e ela tá certa. É difícil fazer live quando a nossa língua é um pouco pesada, mas a gente tem que falar a verdade. Jesus, ele não vai vir buscar qualquer um, irmão. Ele vai vir buscar uma noiva. E a noiva que ele vem buscar, ela é santa. Então, aproveita a quarentena aí e busca a santidade. Frutificação. Frutificação. Fala aqui que nós devemos dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Então, qual tem sido os frutos que nós temos dado? Sim. Isso aqui é no tópico 5. Quem está aí com a apostila aí, é no eixo 5, né? Aqui do tópico 3, do propósito 3, lá no último a mensagem, né? Que fala aqui que tem que frutificar, né? Frutificação. No espírito e na frutificação. Pelo fruto conhecereis a árvore, né? E na adoração, né? Frutificação na adoração, né? Nós temos que ser adoradores, nós temos que dar frutos, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. E também, aleluia, diz aqui, a letrinha é muito pequena, Pega a lupa. E na intercessão no Espírito, que é aquela parte que nós não sabemos às vezes orar como convém, não sabemos fazer, mas diz a palavra que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então que você possa, através desse estudo, se aprofundar um pouco mais no livro de Efésios, aleluia, descobrindo ali algumas coisas. Esse aqui foi o que Deus colocou ao nosso coração, para que nós pudéssemos estar trazendo aos irmãos, né? A conclusão dessa lição é uma lição introdutória, né? As próximas lições são assuntos concernentes à igreja, os direitos, as situações em que nós vamos estar na próxima terça-feira aí ministrando, né? Dessa vez quem está fazendo os estudos é o pastor Evandro, né? Minha esposa é minha auxiliar aqui, né? Bendita, abençoada, eu estou aprendendo aqui com ela, e que você possa ter um entendimento, né, do propósito, de tudo aquilo que nós falamos aqui, que você possa aprender alguma coisa. Eu quero agradecer aqui aos irmãos, às irmãs, né, que estão aqui conosco, aqui nos acompanhando aí, que Deus possa abençoar cada um, a Patrícia, a Letícia, Elias, a Deise, teve o Caio Luiz. Sim, muitos, né, que estão aí, não dá para nós falar o nome de todos, a Bombom, o Eri Vieira, a Dora, né, nós não fizemos a live no domingo. Gutierrez, minha amiga, aquela Greco, amém. Ferraz. A Gleicia Lima, amém? Nós não fizemos a live no domingo, porque Clécia, homem. Amém. Nós não fizemos a live no domingo porque nós fizemos o culto de Santa Ceia. Mas está lá no YouTube, tem um canal do YouTube, se você quiser depois ver a palavra que o Senhor deu, a ceia lá, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa vos continuar abençoando. Vamos orar, agradecer a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça pela misericórdia, Senhor, de nos poder transmitir o teu ensinamento e a tua palavra. Guarda cada vida, cada cristão, cada crente, aqueles que não são, que o Senhor possa alcançar, Pai, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai, eu te louvo, te glorifico e te rendo graça em nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do seu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e o povo santo neste santo lugar diz amém. A Maria Lúcia também está aí, glória, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos em o nome do Senhor Jesus. Nós citamos os nomes, Sal, a gente sabe que vocês estão aí. Sim. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, viu? E na sexta-feira nós estamos aqui novamente para a glória de Deus. Um abraço a todos. Amém, meus irmãos.